tô de volta, pessoal, na Fazenda União, que fica aqui no distrito de Condado do Norte. Hoje a gente vai contar um pouco da história da fazenda, que era do antigo Francisco Pacheco. Ele era dono dessa fazenda. Aqui está a sede que a gente vai entrar lá e vai mostrar. Mas para falar melhor, eu estou aqui com o Zé Ricardo. Olá pessoal, sou o Zé Ricardo. Eu nasci e cresci aqui nesse lugar, aqui diante desta fazenda. Essa fazenda foi muito próspera, né? Entre a década de 60 até os anos de 70, né? Havia um proprietário, Francisco Pacheco, era um homem muito assim de ideias boas, né? Ele foi o primeiro a trazer certas tecnologias nessa fazenda, onde havia uma grande oficina, uma serraria, oficinas de farinha. E ele era um criador de gados de raça, cavalos de raça. Então ele conseguiu aqui montar uma estrutura muito rica para a época. Tinha um grande movimento, trabalhava pelo menos umas 60 pessoas diárias aqui nessa fazenda. Era muito boa até essa década de 70. Depois ele passou a fazenda para um outro grupo financeiro aí, aonde modificou o jeito de trabalhar e modificou também o sistema, né, da fazenda. Essa era a residência, né, do Francisco Pacheco. Ele e a sua esposa Augusta, eles eram um casal sem filho, mas eles conseguiram criar aí 23 pessoas adotivas, né? Tinha mais ou menos umas 10 mulheres e os outros eram filhos homens, que cada um foram crescendo e casando, e ele foi construindo dentro desse pátio uma casa para cada um daqueles filhos que se casava. Cada filho que casava, ele ia construindo uma moradia para que todos ficassem juntos. E assim se formou nessa fazenda uma comunidade, né? Era uma fazenda muito bonita, né, com esse pátio, era muito bem ornamentado, todo gramado, iluminado, né? Para aquela época, ele era o único que tinha aqui um motor que produzia energia elétrica, que iluminava toda a fazenda e para movimentar as oficinas. Aqui nesse pátio, né, era todo gramado, né? Ele era muito perfeccionista, era todo iluminado, com essa cerca em volta, bem cuidada, toda branquinha. Então era uma fazenda modelo. E aqui, como morava muita gente, era quase todo final de semana uma festa. Era muito movimentada, vinham os parentes que moravam em Montes Claros, parentes de Varzelândia, de Januária. Então era uma fazenda que era uma festa constante. Tá vendo esse calçamento, né, feito naquela época, porque ele tinha um automóvel, ele zelava muito pela limpeza, né, do espaço. Então ele fez esse calçamento aqui na década de 60. Né, você vê que era bem evoluído. Aqui tem essas palmeiras, né, que ele plantou também nessa época, produzia muito coco. E aí então, aonde ele, nessa varanda desta casa, né, sempre celebrava a vida, né, com os visitantes, e ele era muito festivo. Não era esta casa, esse modelo. Essa casa ela foi reformada, mas era uma casa bem maior, né, no modelo fazenda mesmo, né, que nessa casa ele trouxe aqui o Luiz Gonzaga e toda a sua banda. Você vê como era tão próspera, né? Na década de 70 ele trouxe aqui o Luiz Gonzaga e a sua banda. Após uma exposição de animais lá em Montes Claros, ele encontrou e ele quis trazer, porque ele era muito fã, ele tinha vários discos já do Luiz Gonzaga, onde eles dançavam nessa varanda, né, ao som de Luiz Gonzaga. Então ele trouxe, só para mostrar aqui para os seus moradores. Numa tarde de domingo, após a exposição, ele trouxe o Luiz Gonzaga e a sua banda, lá de Montes Claros, né, para o pessoal poder conhecer.
E aí foi muito bom que ele conseguiu reunir várias pessoas na sala da antiga casa, que era, né, um salão muito grande, e ali então ofereceu um almoço, né, para o Luiz Gonzaga e a sua comitiva, e aí então a gente teve essa alegria de poder conhecer pessoalmente esse pessoal da banda. Então a antiga casa era bem maior do que essa, porque ela abrigava, né, os seus 20 filhos, né, 23 filhos adotivos, né, e ela era uma sequência de janelas muito bonita, aonde havia lá na esquina um ponto comercial, onde eles fornecia, né, os alimentos para o pessoal que trabalhava na fazenda, tanto que a casa era tão grande que vinha até aqui, nessa esquina. Agora nós vamos lá conhecer o curral, aonde ele cuidava dos seus animais de raça, cavalos de raça, bois de raça, tudo que já havia participado das exposições que acontecia todos os anos em Montes Claros. Mais adiante tinha um outro grande chiqueiro de porcos, onde ele criava muito porcos também, que exportava sempre para os frigoríficos. Então era uma fazenda muito próspera. Olha, este, né, era o curral antigo, né, tem quase 100 anos, né, veja esses troncos de madeiras, e na época isso aqui era pintado, né, então ele tinha uma alegria de mostrar para o mundo a sua criação, né, e o espaço onde ele cuidava dos seus animais de raça. Veja essa estrutura, né, era uma cobertura, porque como os animais, né, os mais novos precisava de mais cuidados, então era tudo coberto para que ele cuidar, né, melhor dos seus animais. E havia vários compartimentos, né, para selecionar, né, a qualidade dos animais. Aqui era a parte do chiqueiro, né, da criação de porcos. Aqui ele já tinha, né, o espaço onde ele selecionava a qualidade dos seus animais. Naquela época ainda não havia falar por aqui do porco branco, mas ele já trazia aqui uns animais de raça, que aonde, né, ele criava, era o seu criatório, e criava muito porco para exposição e também para corte, aonde fornecia para os frigoríficos lá de Montes Claros. Era muito conhecido uma marca que eu não sei se ainda hoje existe, né, o Frig Diniz. Olha, tá vendo esse chiqueiro todo, né, dividido com compartimentos selecionado, aonde cada raça de animais, né, estava dividido, as cocheiras, né, que servia, mas era muito bem higienizado isso daqui. Hoje só está a ruína, mas isso aqui era um espaço coberto porque ele valorizava muito a sua criação. Por aqui passava os animais, olha, todo compartimento tinha uma cancelinha que era para não misturar as raças. Olha, essas paredes construídas tudo de pedra bruta, né, vinha de uma região distante, trazida em carro de bois, e aqui ele foi fazendo essa estrutura, né, para segurar, né, o que os animais era realmente grande, né, e potente. Olha, um formato de um labirinto, dá até para a gente imaginar, né, como que era as histórias lá do Pedrinho e da Emília, né, que eles contavam uma história de um sítio do Pica-Pau Amarelo nesse estilo. E aqui a gente está vendo isso, né? Muito interessante a gente resgatar, né, uma parte da história que aconteceu aqui em Condado do Norte. Chegou a hora de mostrar a prensa. Novamente, pessoal, gravei aqui recentemente, mas dessa vez vai ser diferente porque o Ricardo, o Zé Ricardo tem comigo, ele morou muitos anos aqui ao lado e conviveu com as pessoas que trabalhou aqui. Ele vai contar um pouco a história verdadeira do tempo que ele viu funcionando isso aqui, então ele vai falar um pouco mais sobre a prensa,
sobre o motor que tinha ali, as coisas da época. Realmente, isso daqui foi construído na década de 50 ainda, quando o Francisco Pacheco adquiriu essa fazenda. Então ele montou aqui uma oficina de farinha. Essa é a chamada prensa, que aqui, né, era onde impressava a massa, né, que depois levava no forno para fazer a farinha. Então aqui trabalhava 2 homens em cada torno desse daqui, né? Você vê que é um trabalho muito bem feito, um trabalho artesanal, né, que fazia esta engrenagem funcionar. Então atravessava aqui uma madeira e um homem daquele lado e o outro do lado de cá ia puxando até a massa ficar bem enxuta. Nas laterais tem esses orifícios que era por onde saía a água, né, o caldo da massa. E tirando depois de enxuta, tirava daqui e levava do lado de lá, aonde está um outro processamento, que era o motor desintegrador, né, que ralava a mandioca, e aí tinha os fornos, né, que torrava essa farinha. Era muito movimentado, trabalhava muita gente nessa oficina. Trabalhava dia e noite, tinha a turma que trabalhava aqui desse lado, onde era a plantação da mandioca, e do lado de cá dessa parede, né, tinha umas mulheres que trabalhavam à noite, raspando, né, limpando essa mandioca para depois ser ralada lá dentro no motor e trazia até aqui para comprimir até ela ficar enxuta, para depois peneirar e fazer a farinha. Né, isso saía muitas sacas de farinha daqui, que é onde, né, era comercializada depois. Perguntar para você se você lembra quem é a pessoa que fez essas roscas, que trabalhou nessas engrenagens aí, que é muito interessante, e a pessoa foi muito inteligente de fazer essas roscas, tanto por fora como por dentro, porque não é brincadeira não, viu? O negócio aqui é sério. Muito bem feito. Então esse é um trabalho de um caboclo que veio de Januária, né? Ele se chamava Faustino. Até casou com uma das criadas do Francisco Pacheco. E depois de construir tudo isso aqui, ele foi embora. É um trabalho completamente artesanal, feito à mão, né? Você vê que a rosca muito bem feita, tudo no diâmetro certo, né? No tronco ele fez a rosca interna e a externa, né? Que aqui se chama de peão. E aí tem, né, que era o que servia para, girando ela ia imprensando e ia enxugando a massa. Né? Mas era um caboclo muito profissional, né, para fazer um serviço desse que aí está aqui. Né, isso foi feito mais ou menos na década de 60. Faustino e o outro quem era? E aí o Faustino era o carpinteiro, trabalhava na parte da carpintaria e tinha o outro parceiro de trabalho dele, que era o Euclides, que era morador daqui do condado, né, que é o que construía todas as casas que está aqui no terreno, no pátio, né, e o Faustino trabalhava com a parte da cobertura, da serraria, né, inclusive a cerca toda serrada numa oficina que está aqui dentro, né? Então ele fazia os currais, tudo de madeira serrada. Então nós vamos lá dentro, do outro lado dessa parede, onde está, né, a oficina, que era onde fazia todo o processamento de torrificação da farinha, né, onde a gente pode ver melhor o processo, né, o maquinário que lá dentro foi instalado. Aproveitando aqui que a gente está com o nosso amigo Leon, o Leão também tem uma história aqui na fazenda, aqui na comunidade. Você começou depois, quem era primeiro aqui o gerente dessa fazenda? O gerente aqui era uma firma, depois veio o Valdir, o Bel, Quistão, no tempo da firma, depois dividiu. E aí nós ficamos tocando aqui, o Zé Luca, meu avô, entendeu? Eu vim para aqui com um rapazinho aí dos 12 anos e
eu agarramos e tá aí até hoje. Aposentamos aqui dentro, continuamos até hoje, tocando o barco. Então é interessante que, como eu morava do lado ali, né, a gente acompanhou a história, o processo, né, de transição dessa fazenda, né? Que quando essa companhia comprou a fazenda do Francisco Pacheco, aí então trouxeram, né, o Eusébio, que é o avô do Leon, para trabalhar aqui, né? E o Eusébio, né, Deus o levou e o Leon continuou trabalhando até hoje. Isso já vai para mais de 50 anos. Os 50 anos. Estamos aí dentro. Então esse era o galpão, que era a oficina da antiga fazenda do Francisco Pacheco. Esse aqui era uma antiga serraria, né? Tinha aqui, né, os motores, os discos que serravam as madeiras, né? Aqui hoje o motor está aqui aposentado. Era um motor a óleo, diesel, né, que da década de 50 que ele foi instalado aqui. Hoje está funcionando uma bomba d'água, porém elétrica. Mas tudo era movido por esse motor a óleo. Aqui nós temos o que se chama de bolinete, que era onde colocava a mandioca para ser ralada. Essa massa da mandioca caía aqui nessa cocheira. Dessa cocheira era levada na prensa que está lá fora. E depois da prensa, aqui eram os fornos, aonde torrava a farinha. Nos anos de funcionamento, isso aqui trabalhava muita gente aqui dentro desse galpão. Às vezes viravam à noite, muitas mulheres raspando, lavando a mandioca para ser processada até chegar no ponto, né, de ser consumida. Então essas eram as bases, né, que é onde era fixada os tornos, né, que é onde tinha a serra enorme de discos de serra grande, que tinha quase 1 metro de diâmetro, que é para serrar as toras de madeira. Aqui ainda tem algumas bancadas, né, já foram desmontadas. Agora está lá um desintegrador. Tinha essa parte de depósito, mas era muito movimentado. Isso daqui foi para a época, era um grande avanço, né? Onde a gente chamava a Serraria do Pacheco. Boas lembranças, né? Daquele tempo, que era movimentado aqui na sede. Tem até os postes ainda da iluminação antiga, né? Ali, os postes lá das casas. Você lembra quem morava nessas casas? Então são muitas boas lembranças, né? A gente começa a olhar aqui pelo pátio, que era um gramado tão bem cuidado, né? E aonde as crianças brincavam nesse pátio aqui, né? Era o único lugar do condado que era iluminado na época, né? Esta primeira casa era a filha mais velha, a Regina, casada com o Calmino. Aí depois tinha a outra casa que estava lá, que era onde morava o Faustino. A outra casa morava o Valdir, né, casado com a Maria, e assim, né, cada filha que ia casando, ele ia colocando numa dessas casas, né, e que circundava esse pátio. Era muito movimentado, morava muita gente aqui. Depois que a fazenda foi vendida para essa outra companhia, então esse pessoal acabaram indo embora, uns para São Paulo e outros estão morando aí mesmo no comércio. Zé Ricardo, eu quero agradecer você por você tirar um tempinho aí para vir aqui comigo, gravar e contar a história verdadeira, que eu já gravei várias vezes aqui e falei por cima, mas você falou toda a verdade, como que era antigamente. Você esteve aqui em certos momentos, você viveu aqui, passou por muitos momentos felizes aqui, morava do lado ali, via tudo que acontecia aqui na fazenda, não teve pessoas melhor para contar essa história do que você. Então, muito obrigado, viu? Quero agradecer você aqui, viu? Deus abençoe. Quero que você deixe seus agradecimentos aí aos nossos seguidores aí do canal. Então, gente, eu espero que vocês curtam isso, porque é muito importante para o canal, né? A gente poder levar um pouco da nossa região
para aqueles que estão morando fora, que conheceram também, e para os que não conheceram, ficar conhecendo. É importante o resgate da história. Então eu quero agradecer antes, mas curta o vídeo, né, que é para a gente poder alcançar uma boa audiência e poder continuar produzindo mais vídeo como esse. Aqui tem muita história para ser contada. Quando ele fazia aquele mutirão para poder limpar a grama, ele não deixava esses matinhos crescer, sabe? Ele tinha as ferramentas que arrancava, puxava. É muito... Quando ele acendia aqui, nossa, era muito bonito, aqui todo iluminado. Pegava o período de perto. Ele era cuidadoso, né, irmão? Era gente boa ele, sabe? Eles tinham muitos problemas políticos, né? Mas como aqui no condado a política é muito acirrada, sabe? É. E acho que foi desde essa época, né? Foi, desde essa época tinha, né, alguns desafetos aí, mas ele movimentava muitas coisas. Para você ver a casona, ó, vinha até aqui, ó, tinha esses alicerces aqui, onde tá essas árvores ali. Era uma casa tão grande, tinha uma salona enorme de grande. Aqui é a varandona também grande, toda iluminada com aqueles lustres, né? E aí à noite elas acendiam a luz e ficavam vendo as moças dançando aí, né? Olha, Era muito interessante. era divertido, né? Era Então, essa vinda do Luiz Gonzaga, né? Eu sei que ele era assim, a uma base de umas 3 horas da tarde, né? Ele chegou, ele tinha sempre um carro, né? Uma caminhonete. Aí chegou uma fileira de outros carros, né? Era Jeep, né? Uns carros, né? E aí foi descendo e aí a Augusta mandou as meninas dela convidar a gente, de outras pessoas que moravam aí pra dentro, né? Pra vir ver, né? O Luiz Gonzaga. Nossa! E nós viemos, foi muito interessante, né? Aquela apresentação deles, né? E ele puxou aquela sanfona dele aqui. É uma sanfona enorme de grande, um outro com uma zabumba, um triângulo, né? E ele cantando aquelas músicas, Aço Preto. Eita! Cantando... foi muitas músicas bonitas, né? E depois montaram ali um banquete, deram um almoço para eles. Aí novamente entraram nos carros e foram embora. Que eles estavam fazendo um show na exposição em Montes Claros. Pois o Pacheco conseguiu trazer ele aqui para mostrar para os seus funcionários, né? Será que o homem era forte? Não, era muito fã, né, de Luiz Gonzaga. Eles tinham uma vitrola que tocava diariamente as músicas de Luiz Gonzaga e ele trouxe para mostrar que ele tinha os discos de Luiz Gonzaga. Olha só, eu nesse tempo todo eu nunca ouvi falar que o Luiz Gonzaga veio aqui, viu? Tô vendo falar agora. Ele não chegou aí no condado, ele só veio aqui na fazenda, né? Foi mais assim um impulso mesmo de momento, mas foi muito interessante. Momento de sorte. Foi um momento de sorte, né? Foi um momento de sorte, porque ele veio, né, com a sua banda e ali quem pôde ver, viu. E os outros lamentaram de não ter visto. É porque não acreditou às vezes e nem veio para ver. Não deu tempo, não deu foi tempo, muito né? rápido, né? Ele chegou de surpresa porque foi trazido, né? E o Pacheco era assim, ele era doido mesmo. Ele quando tomava uma decisão fazia tudo assim de forma impensada, mas ele ficou tão feliz de ver o Luiz Gonzaga e ele acabou convidando, eles aceitaram o convite e vieram almoçar na fazenda dele. E aí eu tive a alegria, tinha ali o que, uns 6 para 7 anos, né, e pude ver, né, o Luiz Gonzaga tocando na sala do Francisco Pacheco. Sorte grande sua, viu? E você está aqui hoje para contar, mas finalmente o pessoal quer saber. Você viu, presenciou tudo isso? Você tem problema em falar quantos anos você tem hoje? Não, nenhum problema, eu estou completando 70 anos, logo agora em agosto, né? Olha, parabéns pra mim. Novo, nem parece que tem essa idade, viu? Eu pensei que você tinha muito menos do que isso aí, viu? Mas tá de parabéns mesmo, porque hoje em dia as pessoas
tá vivendo mais, tá com mais saúde, a pessoa tá se cuidando mais e por isso tem essa aparência de mais jovens, né? As pessoas talvez tenham uma idade que parece assim, olhando assim, parece que tem muito menos. Eu sou de uma família, de um povo vivedor, né? Da família do meu pai mesmo. Meu pai faleceu com 92 anos, mas tinha aí as tias dele que faleceram aí com 115. Fala o nome do seu pai? É Alfredo, né? Aqui morava o Alfredo, nesta casa que está sendo reformada. Né? Ele chegou aqui em 1904, tanto que ele tinha 4 anos, ele nasceu em 1900. Era pessoa vivedor, né? Você falou que a sua tia viveu 115 anos? 115 anos, e outra 116 e outra 110 anos. Muito bem. Deus que abençoe. Que Eu espero que eu chegue aos 100. vai chegar sim. Do jeito que você está aqui, se não... com essa aparência aí, você vai chegar sim. Se Deus abençoe. Espero que o homem dessa época chegue a 120, né? Mas não precisa ser tudo isso. 110 tá bom. É isso aí, Zé Ricardo. Ó, Deus abençoe, viu? Foi muito bom estar com você aqui hoje. A gente contou a história. Você contou a história aqui, que você conheceu as pessoas. Eu tinha vontade de trazer uma pessoa aqui que viveu esse tempo para falar melhor para o pessoal, que eu sempre vim aqui e falava, mas faltava a palavra final, a certeza. E hoje você esteve aqui comigo para contar um pouquinho dessa história, que tem muito mais, né? Se for contar não dá tempo. Muita lembrança, muitas histórias a ser contado, né? Em outra oportunidade a gente vai falar do município aqui do Condado, como que era aqui antigamente, o tempo que você conheceu, como que era. A formação do Condado, né? As pessoas do Condado, né? Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus que tive uma boa infância, né? Eu pude viver bem a minha infância aqui nesse lugar. Graças a Deus. Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Curta esse vídeo, viu? Vamos fazer o nosso canal crescer. Crescer. Curta, comenta e compartilhe, pessoal, para chegar mais longe e a gente continuar contando história aqui do nosso lugar. Talvez crescendo o canal aí, e a gente vai em outro lugar contar história também.